Deuteronômio 10, versículo 12. Está escrito assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Vou ler de novo essa parte, preste muita atenção nisso. Que é que o Senhor teu Deus pede de ti? E é fundamental prestar atenção nesse trecho da passagem, porque às vezes a pessoa ela fica tão focada no que ela está pedindo para Deus, naquilo que ela quer de Deus, que ela não procura saber o que é que Deus quer dela. E a verdade é que, se eu não atender a Deus naquilo que Ele quer de mim, como é que Ele vai atender-me em relação ao que eu quero dEle? Então, mais importante do que dizer para Deus o que eu quero dEle, é saber o que Ele quer de mim. Repare que a Maria Costa ficou 17 anos dentro da igreja, andando em círculo, preocupada com as coisas que ela queria de Deus. Mas ela nunca tentou, nunca ouviu a voz de Deus para saber o que Deus queria dela. E o que ela não entregou nesses 17 anos? Ela não entregou a mágoa que ela tinha do pai. Aparentemente, humanamente falando, uma mágoa até justa, do ponto de vista humano, porque ela foi abusada pelo pai. E isso é algo monstruoso. Não há palavras que definam uma atrocidade dessa. O próprio pai abusar de uma filha é algo monstruoso. Mas ainda assim, a mágoa não é justificável, porque se nós não perdoarmos quem nos ofende, tampouco seremos perdoados de nossas ofensas. É como oramos no Pai Nosso: perdoa as minhas ofensas, como eu perdoo a quem tem me ofendido. Então a mágoa, ela impossibilita a pessoa até de orar a oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso. Então o que é quando a gente fala sobre entregue a sua vida para Jesus, entregue a sua vida no altar, e às vezes as pessoas vêm aqui na frente, levantam as mãos, cantam, a minha vida eu entrego a Deus, oram e dizem: Senhor, eu entrego a minha vida, até descem as águas do batistério, vão lá e dizem: eu quero me batizar. Mas na prática, elas não abrem mão de suas vontades, como no caso dela, da mágoa. A pessoa persiste em não perdoar. Então, por conta disso, por não atender à vontade de Deus, então a pessoa não tem as suas vontades também atendidas, porque é uma questão de justiça. Jesus disse: com a medida que você medir, você vai ser medido também. Se eu dou um passo na direção de Deus, Deus vai dar um passo na minha direção. Deus não vai fazer aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que você tem que fazer. Ele faz o impossível, mas não é possível que Ele faça a nossa parte. É a nossa parte. Então, Deus disse para o povo de Israel: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Aí ele mesmo responde, No caso aqui, Moisés que escreveu: senão que
temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos. Olha só, temer a Deus, andar em seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então olha aí o que Deus queria do povo: que o povo o temesse, que o povo andasse em todos os seus caminhos, que o povo o amasse, que o povo o servisse com todo o coração e com a alma. E mais, versículo 13: que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para quê? Para o teu bem. Tudo o que Deus manda, pede, toda a disciplina, todas as regras, todos os mandamentos que Deus cria, são para o nosso bem. Normalmente, a dificuldade para que as pessoas cheguem na igreja, quando você aí fora fala assim: poxa, fulano, vamos lá na igreja domingo, vamos lá para você ouvir a palavra de Deus, participar de uma reunião, o pastor vai orar, vai ter um culto assim, vai ter um culto assado. Normalmente as pessoas rejeitam, para não dizer que algumas têm até ojeriza. As pessoas têm, sabe, elas são avessas. Ih, igreja, não quero não. Por que não? Por que as pessoas não querem? Porque elas sabem que quando elas vierem à igreja, elas vão ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela traz disciplina. A palavra de Deus, ela está cheia de ordenanças, de mandamentos. E a palavra não, ela é muitas vezes usada. Aliás, quando você pega lá os 10 mandamentos, é só não. Não isso, não aquilo outro, não pode isso, não pode aquilo outro. E a maioria das pessoas não quer ouvir a palavra não. As pessoas querem fazer o que elas querem, o que dá na telha. Elas querem viver de acordo com o que dá na telha. O que eu tenho vontade de fazer, eu vou fazer. Essa é uma inclinação da natureza humana. Você, quando tem o seu filho e ele é criança, você escolhe a roupa dele, que ele vai sair. Ó, mamãe está aqui, arrumou, essa é a roupinha que você vai para a escola hoje, essa é a roupinha que você vai sair com a mamãe hoje. Você coloca. Na medida que ele vai crescendo, ele começa a dizer assim: não quero isso aí não. Eu quero aquela ali. Eu quero assim, eu quero assado. Ele começa a fazer as escolhas. E quando chega a adolescência, então, quando o corpo começa a ficar do tamanho de adulto, mas a cabeça ainda não desenvolveu, ele começa a dizer para você assim: ó, eu já sou dono do meu nariz. Eu sou dono do meu nariz. Eu quero isso, mãe, eu quero isso, pai, eu quero fazer assim, eu quero fazer assado. Então o ser humano tem essa tendência. A natureza humana, ela não quer ouvir não, ela quer ser atendida nos seus caprichos. A pessoa quer fazer do jeito dela. Começa já desde pequenininha. Tem criança que quando ela é contrariada, ela faz a mãe passar vergonha no meio da rua. Porque ela faz birra, ela se joga no chão, ela chora, ela berra. Quem já viu cena assim? Fica aquela situação, não é? No meio da rua. Está lá no shopping center, ela pediu uma coisa, a mãe falou não tem para dar, se joga no chão e grita e faz aquele escarcéu. Por quê? Porque ela quer ouvir sim, ela não quer ouvir não. Mas todos os nãos que Deus nos dá, o que está escrito aqui, que nós lemos? São para... No versículo 13, aí no final: que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. Então, os nãos que Deus nos dá,
são para o nosso bem, não são para o nosso mal. Ele nos criou, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então o que significa, na prática, entregar a vida para Deus, que é uma coisa que você ouve tantas vezes quando vem nas reuniões, tantos bispos, pastores, às vezes num atendimento, você vai pedir ajuda, o levita, o obreiro, o pastor fala, olha, você tem que dar a sua vida, e às vezes a pessoa fica assim, mas eu já dei, eu já batizei nas águas, eu já fui no altar, eu fiz a fogueira santa, e eu dei uma oferta expressiva, eu fiz um sacrifício financeiro na fogueira santa, eu já participei da fogueira santa A, da B, já desci as águas de novo, e às vezes a pessoa fez tudo isso, e ainda assim não entregou a vida. Na prática, entregar a vida é entregar a vontade, ou entregar as nossas vontades, é quando você diz assim, eu não quero, por exemplo, no caso da Maria, eu não quero perdoar meu pai, mas eu decido perdoar o meu pai, eu vou perdoar o meu pai. Você vê, com tantos anos de igreja, quando deveria ela ter sido possuída pelo Espírito Santo, quando o pai dela morreu, ela foi possuída pelo demônio que estava no pai, e agora não queria mais o corpo do pai morto, passou para o dela. Ao invés de ser possuída pelo Espírito Santo, ela foi possuída pelo demônio que habitava no pai dela, que levou ele a cometer aquele desatino com ela quando ela era criança. Olha o que ela herdou, a maldição. Mas por quê? Isso estando dentro da igreja, porque casa vazia não tem dono, ela estava na igreja, mas ela não estava cheia do Espírito Santo. Quando ela entregou a vida dela, que era, no caso, você entrega no altar essa mágoa, eu entrego, agora não quero mais saber disso, eu perdoo. Aqui, você decide perdoar. Então, no momento em que ela fez isso, ela atendeu o pedido de Deus. Se você dá o que Deus te pede, olha só o último versículo da passagem aqui, no versículo 14. Diz assim, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Imagine você agradando a alguém que é dono dos céus, da terra e de tudo que há nela. O que vai faltar para você? Você tem por pai o dono dos céus, de toda a terra e de todas as coisas que há na terra. Ele é o dono de tudo, e você agradando a Ele e atendendo às expectativas dEle. Eu pergunto, o que vai acontecer aqui na terra que não vai se resolver para você? É como se Deus estivesse dizendo de uma forma mais clara, no popular, cola comigo, fulano, cola comigo. Para não dizer assim, deixa de ser cabeçudo, eu tenho tudo que você precisa. Mas você quer fazer do seu jeito. Como nós falamos no início, às vezes a pessoa está tão obstinada por aquilo que ela quer, eu quero isso, eu quero aquilo, às vezes a pessoa quer tratar Deus como se Ele fosse o gênio da lâmpada, só falta esfregar a Bíblia assim, para ver se sai um gênio e deixa eu fazer meus 3 pedidos. Tem gente que a vida dela ela só quer pedir, oração, ela quer fazer pedido, ora aí por mim, manda pedido para lá, pedido para cá, não tem problema, Jesus fala sobre pedir, mas se você não dá o que Ele pede, não espere que Ele dê o que você pede. E o que Ele quer? Está aqui, Ele quer que você o tema, Ele quer que você obedeça a palavra dEle, Ele quer que você ande em justiça. É isso que o Senhor teu Deus requer de vós. Amém, pessoal?
E quando uma pessoa, ela dá as vontades dela, e Deus, Ele é testemunha disso, porque Ele vê você, Ele vê a mim, Ele não vê a gente só agora aqui na igreja, Ele continua, a Bíblia diz que Deus sonda, Deus nos sonda, Deus nos vê, Deus nos vê a todo momento, todos os momentos da nossa vida, Deus nos vê. E se Ele vir você lutando contra a sua natureza, para agradar a Ele, significa dizer que você está se consagrando para Ele, você está dando a vida para Ele, você está renunciando às suas vontades. Ora, se você demonstra que você é dele, o que nós fazemos com aquilo que é nosso? Quando você ia para a escola, quando era criança, a mãe preparava a sua mochila e o seu material escolar. Eu lembro que quando virava o ano, minha mãe comprava o material escolar para aquele ano. Então tinha borracha, tinha o lápis, tinha a lapiseira, tinha o apontador, os cadernos. A primeira coisa que se fazia quando chegava em casa e antes de ir para a escola, então ela começava a etiquetar tudo. Etiquetava, colocava o meu nome, a minha sala, era terceira série B, o meu nome ia lá no caderno, o meu nome ia na borracha, colocava um selinho, para identificar que aqueles objetos, aquele material escolar, me pertencia. Então, desde quando nós éramos crianças, nós aprendemos a marcar aquilo que é nosso, colocar o nosso nome naquilo que é nossa propriedade, para que ninguém toque naquilo que é nosso. E quando crescemos é a mesma coisa, você compra o carro, você já, pronto, agora eu tenho que colocar a placa, tenho que colocar no meu nome. Você compra uma casa, você vai lá no cartório para você passar a casa para o seu nome. Você investe nisso para poder demarcar, mostrar, sabe, você tem lá um imóvel, você quer mostrar até quantos metros é seu, está lá tudo demarcado, para a direita, para a esquerda. Tem que colocar, tem gente que coloca uma placa, ela cerca o terreno e coloca a propriedade particular. Então, Deus também marca quem é dele. Quando alguém se entrega, Deus também marca para dizer: esse aqui é meu. E o que é essa marca? O Espírito Santo. Amém, pessoal? Ele derrama o Espírito Santo sobre a pessoa, para ficar claro, provado, que essa pessoa pertence a Ele. Então, o que nós temos que fazer para receber o Espírito Santo? Você tem que pegar o papel da fogueira santa. Para você receber o Espírito Santo, você tem que pegar o papel da fogueira santa, preparar um envelope e colocar um valor expressivo dentro do envelope e passar aqui domingo que vem ou hoje as pessoas já começam a passar, e aí você faz isso, você recebe o Espírito Santo. Amém, pessoal? Amém? Amém nada. Provavelmente a Maria deve ter feito isso por 17 anos. Não adianta você colocar o pedido e um valor bom dentro do envelope, se você não atender à vontade do Pai. No caso dela, ela faltava entregar o quê? A mágoa. Porque se fosse só colocar um valor no envelope, então nós estaríamos comprando o Espírito Santo. E não é assim que funciona. A Bíblia fala de alguém que tentou fazer isso. Vamos ler aí no livro de Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8, versículo 18. Havia um homem chamado Simão, que era mágico, e ganhava a vida com as artes mágicas. Quando ele viu que os apóstolos, impondo as mãos sobre as pessoas recebiam o Espírito Santo, e quem recebia o Espírito Santo tinha autoridade sobre os demônios, tinha poder para curar, libertar. Então Simão, quando viu aquilo, ficou maravilhado, e diz assim a Bíblia:
Atos capítulo 8, versículo 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu o quê? Dinheiro para os apóstolos. Simão ofereceu dinheiro para os apóstolos, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Quer dizer, ele queria comprar. Ele falou: quanto é que, Pedro, quanto é que você quer para me dar esse poder aí? Ele está achando que o poder de Deus era igual à mágica dele. Como é que eu posso receber isso aí? Eu te pago. Você cobra quanto? Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te. Essa é a palavra-chave para tudo, para recomeço, para se relacionar com Deus. Arrepende-te, pois dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Você está perdido. Isso que você está falando é uma loucura, ô Simão. Arrepende-te e ora a Deus, pede perdão, porque você está em fel de amargura. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Pedro falou para ele se arrepender e orar a Deus. Deixa eu descer aqui, para ficar mais perto de vocês. Então, você vê que tem gente que não é fácil não, gente. Tem gente que não é fácil de ajudar a pessoa, não. Você vê que aí está escrito qual a orientação de Pedro para ele? Pedro falou assim: ó, se arrependa e ora a Deus, para que você encontre perdão. Se arrependa e ore a Deus. Ele vai no final e diz o quê? Coloca aí de novo a última parte final, por favor. Respondendo, porém, Simão disse: orai o quê? Vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tem gente que é assim, ela vive dependendo dos outros, e é todo mundo que ela vê, ela quer oração: ora por mim, ora por mim, ora por mim. Era ele que tinha que orar, era ele que tinha que se arrepender. Foi isso que Pedro falou: ora, arrependa-se, fale com Deus. Era para ele se humilhar. Não, ele pediu: ore você por mim aí, para que nada. Vocês não entendeu nada, não entendeu nada, e queria o Espírito Santo por dinheiro. Então, Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer você. But a spirit of power and love and self-discipline. So everything I'm going to teach you today, the steps and their very practical steps cannot be done unless you get filled with God's love. That is spell. God is going to eliminate a fear, and then you have the courage to make the first step. How do you get that love? You ask God for it. So here's the second step, ask God for wisdom. You made the decision. Okay, I'm not going to let this thing go anymore. I'm not going to let it fester. I'm going to deal with this conflict that's been under the surface for so many years or months, and I'm going to ask God for wisdom. The Bible says in James chapter, God will give it to us. James 1. Oh, if you want to know what God wants you to do, ask Him and He will gladly tell you. So the first thing you do is you make a decision. I'm not going to go along with this unresolved anymore.
I don't want to be out of fellowship with God. I don't want my prayers unanswered. I don't want to be unhappy. I don't